Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Melhor agora porque você vai assistir essa aula de equilíbrio iônico, certo? Equilíbrio iônico é um caso particular de equilíbrio químico, né? Que logicamente nós vamos falar sobre íons. São equilíbrios de íons, correto? Lembrando que íons, esses íons que nós vamos falar sobre eles são provenientes de eletrólitos. Eu vou escrever para vocês. Eles são provenientes de eletrólitos. Eletrólitos, como por exemplo, ácido, base, sais, certo? Vamos trabalhar com eletrólitos fracos, ok? E eu vou explicar daqui a pouco porque vamos trabalhar com eletrólitos fracos. Então eu faço aqui um breve textinho para vocês, que eu falo o seguinte. Como o próprio nome já diz, equilíbrio iônico nada mais é que o equilíbrio químico no qual há presença de íons. E como eu falei, nós vamos trabalhar com esses íons, são provenientes de eletrólitos, como ácidos, bases e sais, e geralmente vamos trabalhar com eletrólitos fracos, que podem ser encontrados praticamente em todas as soluções aquosas. Aquosas, soluções que têm água. Então, por exemplo, quando eu pego e boto alguém em água, por exemplo, AB, uma substância que tem o elemento A e o elemento B em solução aquosa, ela vai produzir um cátion, ok? E vai produzir um ânion. Certo, meus amados? Ok? E logicamente que essa equação, esse equilíbrio iônico, ele vai ter uma constante, que a gente chama de constante de ionização. Que eu vou botar aqui, que eu vou chamar de KI, constante de ionização. Tá? Esse tipo de equilíbrio esse equilíbrio sempre está presente quando houver ácidos e bases em solução aquosa. Como por exemplo, vou fazer um exemplo para você. Vamos pegar aqui o ácido clorídrico, que em água ele vai produzir o íon H+, e o íon cloreto. Certo? Sandrão, não lembro como é que faz isso aqui, é fácil. É só separar aqui o cátion e o ânion. Certo? Geralmente é assim. Quem está do lado direito é positivo, quem está do lado esquerdo é negativo. Quem está do lado direito tende a ter uma carga parcial positiva. E quem está do lado direito ele tem uma carga parcial negativa. Né? Nesse caso aqui, o hidrogênio é o ânion, é o cátion, e o cloro, ele é o ânion. Ok? Beleza? E como é que seria uma base? Uma base, o que caracteriza uma base? A base é caracterizada por ter OH, certo? Então, por exemplo, vamos fazer aqui o hidróxido de amônio, NH4. Essa base, hidróxido de amônio, ela só existe em água. Eu vou até, desculpa que eu vou colocar aqui, derivada da dissolução de amônia em água, certo? Então, em solução aquosa vai produzir NH4+, e o OH-. Lembrar a vocês que você quebra aqui, ó, certo? Então você tem um cátion e um ânion. Então o amônio é o cátion, o OH é o ânion. Então eu acabo de formar uma reação iônica, produz íons, certo? E nessa aula de hoje nós vamos aprender a calcular essas concentrações. Vamos aprender a calcular a constante de acidez e a constante de basicidade. Vamos lá? Bom, então, lembrando aqui, ó, lembra aqui, tá? Das reações, então eu teria o seguinte: se eu fosse fazer
as constantes de equilíbrio seria o seguinte: a constante de equilíbrio que você já vai do ácido Ka, constante de equilíbrio do Ka, do H, que seria nesse caso o HCl, certo? Seria a concentração do produto. Quem é que ele produziu? Ele produziu os íons H+, e os íons Cl-, sobre a concentração de HCl. O que lembra isso aqui a você? Lembra a fórmula da constante de equilíbrio, produto sobre reagente, mesma coisa. Se eu fosse fazer o da base, no caso, o hidróxido de amônio, NH4OH, o que é que isso aqui lembra a você? Lembra isso aqui, ó, que Kb, que é a constante de dissociação da base, será a concentração dos íons H+, NH+, vezes a concentração dos íons OH-. Ok? Dividido pela base. Certo? Então tá aí. Se você lembrar, isso aqui é igualzinho à constante de equilíbrio normal que a gente já fez. Correto? Na aula anterior. Então, Ka é a constante de equilíbrio do ácido. Kb é a constante de equilíbrio da base. Certo? Essas constantes de equilíbrio também podem ser chamadas de constante de dissociação iônica para a base e constante de ionização para o ácido. Você deve estar se perguntando agora: Sandrão, qual a diferença de dissociação para ionização? A diferença está no seguinte: a gente diz que a base dissocia, como por exemplo, a gente diz que a base dissocia NaOH, por exemplo, em água, porque o NaOH é um metal ligado a um ametal, ligação iônica, certo? O ácido, por sua vez, e como o HCl, por exemplo, é o hidrogênio ligado a um ametal. O que é que lembra você? Diferenças de quê? De ligação. Aqui, a ligação é iônica. Aqui, a ligação é covalente. Ou seja, uma base conduz corrente elétrica tanto fundido, ou seja, no estado líquido, quanto no aquoso. Já um ácido não, ele só conduz a corrente elétrica aquoso. Por quê? O ácido, ligações covalentes, eles não têm íons. O ácido só tem íon quando ele está em solução aquosa. Já a base não. A base conduz a corrente elétrica no estado puro, líquido. Ela conduz porque ela já existe íons, porque a ligação é iônica, certo? Só um breve lembrete para você aí agora. Assim como vimos antes, o equilíbrio químico, quanto maior o valor dessa constante, maior será a quantidade de produto formado na reação, ou seja, mais ionizado está o reagente. Então é possível comparar as forças relativas do ácido por meio apenas da análise da constante. Ok? Então vamos fazer aqui agora